Hoje eu vou seguir o vídeo da semana passada que eu tava falando sobre livros que todo mundo deveria ler. E aquela lista que eu trouxe era apenas a parte 1. Hoje eu vou falar a parte 2. Então, são no total 24 dicas que eu estou trazendo aqui pra vocês, diretamente dos meus seguidores lá do Destino Peculiar. Então, bora pro vídeo? O primeiro livro se chama Robinson Crusoe, do autor Daniel Defoe, e foi publicado lá em 1719. A gente vai acompanhar a história desse homem chamado Robinson, que sobrevive a um naufrágio e ele se encontra numa ilha deserta e ele tem que sobreviver com o que ele tem. E aí ele vai acabar adquirindo diversas habilidades, ele vai se tornar agricultor, vai se tornar marceneiro, pastor de cabras, o cara vai, assim, se desdobrar. E algumas décadas depois, acho que são 2 décadas depois que ele vai parar nesse lugar, ele salva um nativo de um ataque de uns canibais, assim, que chegaram na ilha, e ele acaba tornando esse nativo o seu escravo. Então, pesado, né? Gente, eu fiquei bem curiosa, assim, com essa história. Eu vi que tiveram várias adaptações, e a nota no Scooby é 3,8. E como é um livro antigo, nem sempre agrada a todo mundo, né? Mas a minha seguidora deu essa dica e eu fiquei bem curiosa. O segundo livro é Hamnet, da Meg O'Farrell. Foi publicado em 2020 e é um livro bem premiado e bem recebido, assim, pelo público. Hamnet vai contar de que forma a morte do filho de 11 anos do Shakespeare o inspirou a escrever Hamlet. Ela vai trazer como protagonista uma mulher excêntrica chamada Agnes, que prevê o futuro, ela tem capacidade de curar as pessoas e várias coisas assim. É uma mãe super protetora e quando ela perde o filho junto com o marido, ela fica assim arrasada, eles ficam arrasados. É uma história super comovente de uma família completamente destroçada pelo luto e a nota no Scooby é 4,1. Ah, e esse livro ganhou o prêmio Women's Prize for Fiction, que é uma premiação de literatura que foca na literatura das mulheres, então, mulheres escritoras, e ela ganhou em 2020 esse prêmio, então deve ser muito bom, né? O terceiro livro se chama O Caçador de Pipas, e esse livro eu já li. Ai, gente, é uma história, assim, que me tocou bastante. Ele foi publicado em 2003 e é um autor lá do Afeganistão que escreveu esse livro. Então, é uma história que se passa no Afeganistão e também nos Estados Unidos. E a gente vai acompanhar a história de amizade entre o Amir e o Hassan. Eles são completamente diferentes, são meninos que vêm de diferentes classes sociais. O Amir é um menino rico, de uma família, assim, com posses. Ele admira muito seu pai, tá sempre querendo agradar o pai. E por outro lado, o Hassan é o empregado da família do Amir. E ele é um menino, assim, super corajoso, leal, de uma outra classe social, é mais pobre. Esses 2 amigos compartilham amor por várias coisas, por pipas, por filmes. E em certo ponto da história vai acontecer um incidente, vai ser um divisor de águas pra eles. Esse incidente vai acabar separando os meninos, né? E, ai gente, eu fiquei assim chocada com o que aconteceu, mas vocês têm que ler pra saber, né? E aí eles vão ter destinos completamente diferentes. É importante pontuar que isso acontece, né, lá na década de 70 no Afeganistão. E aí vai estourar uma crise, né, com a União Soviética e tal. E o Hassan e seu pai vão se refugiar nos Estados Unidos. E o Amir vai ficar, né, no Afeganistão. Depois de mais ou menos 20 anos, quando o Talibã estava no poder no Afeganistão, o Hassan, que estava nos Estados Unidos, volta para o seu país. Ele vai buscar acertar as contas com o passado. Ele tem nota 4,3 no Scooby e, assim, é uma jornada. É basicamente uma grande jornada essa história e para quem gosta de história é muito show também, né? Para quem gosta de aprender sobre diferentes países, fica a dica aí. A quarta dica dos meus seguidores e seguidoras é o livro Como Eu Era Antes de Você, da Jojo. E esse livro aqui me marcou muito, assim, quando eu era mais nova, né? Ele foi publicado em 2012 e eu lembro que quando saiu era uma coisa assim, ó,
Meu Deus, tava todo mundo falando sobre ele. Eu gostei muito de ler quando eu era mais nova, então eu acho que essa dica é principalmente para os adolescentes e jovens por aí. Esse livro vai contar a história de Lo e Will. Essa menina jovem aí, ela é toda sorridente, espontânea, alegre com a sua vida, usa roupas engraçadas. E o Will é o contrário. Ele é mais sério, ele é super inteligente, assim, ele é rico. Ele era um homem, assim, aventureiro dos esportes e ele acaba sofrendo um acidente e ele vira tetraplégico. E aí a Lo vai entrar na sua vida através do trabalho dela, que vai ser cuidar do Will, e aí a relação deles vai se desenvolvendo, enfim, ela vai trazer mais vontade de viver pro Will. Mas tem outras questões aí, e a nota no Scooby é 4,4. O quinto livro eu também já li, e eu li esse ano, que é Flores para Algernon, e esse livro, assim, tava bombando, né, no ano passado, ano retrasado, por algum motivo que eu ainda não compreendi, porque esse livro é lá do século passado. Foi publicado em forma de contos, primeiro em 1959, e depois foi publicado em forma de romance em 1966. E ele vai contar a história de Charlie, que é um homem que possui uma deficiência intelectual. Essa doença é bem grave, assim, então ele tem um QI baixíssimo. E ele sempre quis ser uma pessoa mais inteligente. Só que aconteceu uma coisa, que foi que ele foi selecionado, mais ou menos, para uma cirurgia, assim, revolucionária, que nunca tinham feito ainda com homens e mulheres, que era uma cirurgia para aumentar o QI, né, do ser humano. Ele vai acabar se tornando mais inteligente que os próprios médicos. E aí, o que vai acontecer? Essa inteligência dele não vai acompanhar o emocional. Então, ele pode saber, assim, tudo. De física, de história, de tudo. Mas o emocional dele tá lá atrás. Então, ele vai percebendo certas coisas da vida dele, aquelas pessoas que ele pensava serem seus amigos, que na verdade estavam só zombando da cara dele pelas costas ou até na frente dele, mas ele não percebia. Então, tem várias questões que são trazidas aqui. É um livro, assim, bem comovente, bem interessante e diferente de tudo que eu já tinha lido antes. E a nota no Scooby dele é 4,5. Então, leiam. O próximo livro é o favorito de uma das minhas seguidoras e uma amiga minha, que se chama Falling Into Place, da Amy Zeng. Eu não conhecia e ele não foi traduzido para o português, então ela leu em inglês. Então quem tem essa facilidade com o inglês, né, dá para ler. E é um livro que vai acompanhar a história de Liz, que é tipo a menina mais popular da escola, que um dia decide tirar sua própria vida em um acidente de carro. E aí, o livro vai ser narrado por uma narradora inesperada. Então, não sei quem é. Mentira, eu li numa sinopse aleatória que eu encontrei quem é essa narradora, mas eu não vou contar porque eu achei muito interessante. E eu gostaria de ter descobrido isso, assim, durante a leitura. Essa narradora vai, então, contar sobre a vida da Liz e vai basicamente contar o que se passava na cabeça dela, né? As suas aflições, os seus medos, as suas questões pessoais. E é um livro que me parece bem interessante, assim, para entender melhor sobre os dilemas da adolescência, né? As relações entre as pessoas, entre a família, entre os amigos, entre casais. E o que preocupa os adolescentes, o que leva uma menina a tirar sua própria vida. E esse livro tem nota 4,1 no Scooby e tem bastante gatilhos, então cuidem isso, né, gente? Cuidem. Gente, pausa pra mostrar o meu cantinho. E pra dizer, se tu não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa teu like se tu tá gostando do vídeo. E, atualmente, não estou lendo nenhum livro, porque ontem eu terminei Os Crimes ABC da Agatha Christie e foi incrível essa experiência. Eu li, tipo, super rápido, porque é um livro que, tipo, não dá vontade de parar. Ela é impecável, né? Eu não tenho nem o que dizer. O sétimo livro se chama A Guerra que Salvou a Minha Vida, escrito pela Kimberly Bradley, e esse livro eu já li também, mas faz muito tempo, assim, anos. Ele foi publicado lá em 2015 e eu lembro que eu gostei bastante. É um livro narrado por uma criança, né, uma menina, que vive o período da Segunda Guerra Mundial. A Ada, que é essa menina, ela vive com seu irmão e a sua mãe
Mas a mãe dela maltrata ela demais pra caramba, ela nunca sai de casa, ela tá sempre observando a vida dos outros, a janela da sua casa, porque ela tem um pé torto. Ela tem medo de envergonhar a sua mãe e, enfim, sofre vários maus tratos. Ela é obrigada a cuidar da casa sozinha, cuidar do seu irmão mais novo sozinha. E ela sonha, assim, em vazar, né? E é aí que vai estourar a Segunda Guerra, que vai obrigar diversas pessoas a largarem suas casas e se refugiarem em algum outro lugar. Ela vai acabar se tornando refugiada no seu próprio país, que é a Inglaterra, e ela vai morar numa outra cidade, né? Ela é de Londres, vai morar numa outra cidade, mais lá do interior, com outras pessoas. E é aí que ela vai entender o que de fato é ter uma família. Então, por isso o nome A Guerra que Salvou a Minha Vida, né? A nota dele é 4,7 e é fantástico. Gente, voltando para os séculos passados novamente. O 8º livro se chama A Morte de Ivan Ilyich, do Tolstói, que é um dos grandes escritores russos. Ele escreveu Guerra e Paz, ele escreveu Ana Karenina. E esse livrinho, né, falando no livrinho, porque eu descobri que ele tem, tipo, 100 páginas, uma coisa assim, eu fiquei em choque, eu, assim, nossa, é uma das grandes obras, assim, da Rússia e não sei o quê. Só com 100 páginas tem que ser muito bom mesmo, né? O cara tem que ser incrível para conseguir passar várias e várias mensagens em poucas páginas. Bom, gente, o Ivan é o personagem principal, né? E ele morre, como está no título do livro. E aí vai ser basicamente um livro sobre as suas reflexões e a morte dele, pelo que eu entendi. Então, o Ivan era um juiz da alta corte russa e ele viveu uma vida, assim, confortável, né? Mas aparentemente confortável, com os dramas familiares e aquela coisa. E aí vai chegar um ponto da sua vida que ele vai desenvolver uma doença terminal, assim. Essa doença tem uma origem misteriosa e aí que ele vai começar a refletir sobre a sua vida. E aí a história vai ter bastante aprofundamento sobre a sua mente, sobre as coisas que passavam na sua cabeça, né? As suas aflições, enfim. E tem nota 4,4 Scooby. A 8ª indicação dos meus seguidores se chama Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Gente, esse sobrenome não é comigo, tá? Então ignorem. Foi publicado lá em 1989 e dá pra comprar o volume único, tá? Eu vi que são 2 volumes, mas a Amazon vende o volume único, que são tipo 900 e poucas páginas, bem tranquilinho. Eu já percebi que esse autor, ele tem essa mania de escrever livros grandes. E aí eu tenho, inclusive, um dele, que faz parte daquela trilogia O Século, que se chama A Queda de Gigantes, né, que é o primeiro. Eu li, tipo, 11 páginas, né, mas com certeza algum dia da minha vida eu vou voltar nessa leitura. Bom, a história vai se passar lá no século XII, há pouquinho tempo atrás, né, lá na Idade Média, quando tudo era sujo e quando tinha muita guerra política, quando tinha tretas ali entre a igreja e o outro pessoal. Gente, o foco da história desse livro é a construção de uma igreja. Eu vi um monte de gente falando assim, ô pessoal, eu sei que uma sinopse que fala que um livro que vai falar sobre a construção de uma igreja não é muito atrativa, mas confia em mim que é um livro muito bom. Então eu estou confiando nessas pessoas e estou confiando no meu seguidor que deu essa dica também, né? Mas o que eu achei mais interessante, de verdade, é toda essa questão de disputa de poder e guerra política e, assim, desavenças entre os membros da sociedade que esse livro traz, e traz várias questões históricas também. E a nota é 4,6 no Scooby, então show de bola. Pessoal, eu tava lendo aqui a citação que eu coloquei no início do próximo livro que eu vou falar, que é O Sol é para Todos, e eu quase chorei, assim, gente, quase chorei. Vou ter que ler pra vocês. Queria que você a conhecesse um pouco, soubesse o que é a verdadeira coragem, em vez de pensar que coragem é um homem com uma arma na mão. Coragem é fazer uma coisa mesmo estando derrotado antes de começar. E mesmo assim, ir até o fim, apesar de tudo. Você raramente vai vencer, mas às vezes vai conseguir. Tem um motivo porque esse livro é um clássico da literatura mundial e porque o pessoal lá dos Estados Unidos, nas suas escolas e universidades, mandam os alunos lerem, né? Que na verdade em inglês se chama To Kill a Mockingbird. Esse livro eu li faz muito, muito tempo, de verdade. E ele foi publicado lá em 1960 pela autora Harper Lee.
É uma história ambientada lá na década de 30, no sul dos Estados Unidos. Então vocês já imaginem, né? Década de 30, sul dos Estados Unidos, a quantidade de preconceito, de racismo, de injustiça desse período, assim, é super marcante. E, inclusive, li A Cor Púrpura, que também se passa nessa primeira metade do século XX nos Estados Unidos, e é sempre chocante ler sobre esse período. A história é narrada pelos olhos de uma criança de 6 anos, que é a filha de um advogado que está incumbido de defender um homem negro que foi acusado de estuprar uma mulher branca. E é um livro que vai falar sobre várias questões, né? Racismo nos Estados Unidos, justiça, tolerância, o quão justo é esse sistema de justiça dos Estados Unidos. E a nota dele é 4,6. E é fantástico, fantástico. O 11º livro se chama Presos que Menstruam, da Naná Queiroz, que é uma jornalista que publicou esse livro lá em 2015. Esse livro é uma grande reportagem sobre como as mulheres são tratadas dentro do sistema penitenciário. E basicamente ela vai dizer que o tratamento é desumano, assim, as coisas que acontecem lá e as coisas que elas são obrigadas a passar são terríveis. Ela vai mostrar nesse livro que não há distinção de gênero no sistema carcerário, então os homens e as mulheres recebem o mesmo tratamento, mesmo necessitando de um tratamento diferenciado, né, de produtos de higiene diferentes. Então, ao longo de 5 anos, essa jornalista visitou mais de 10 penitenciárias, e aí foi com base nessas visitas, nas entrevistas e em tudo ali que ela fez, a pesquisa, que ela escreveu esse livro. E eu fiquei bem curiosa e fiquei, assim, interessada mesmo em saber sobre essa realidade, porque é uma coisa que eu sou bem ignorante a respeito, apesar de já imaginar certas coisas. E eu acho que é um livro que vai abrir muito a cabeça das pessoas, porque a gente tem vários e vários preconceitos com toda essa situação ali dos presos. E tem nota 4,4 no Scooby. E a última sugestão de hoje é o livro chamado A Verdade sobre o Caso Harry Cabert, publicado lá em 2012. E é um livro, assim, de suspense, mistério e coisas assim, que eu adoro. Então fiquei bem, assim, interessada em ler. E vai acompanhar, então, essa jornada do Marcos, que é um jovem autor que bombou, assim, na sua primeira publicação de livro. Então ele virou um homem, assim, bem sucedido e tal. Só que aí, depois, ele teve um bloqueio criativo, não sabia mais o que escrever e recorreu ao seu ex-professor, o Harry, que é um dos grandes escritores dos Estados Unidos no livro. E aí, o que acontece? O Marcos vai chegar lá na casa muito legalzona do Harry e vai descobrir que tem o corpo de uma jovem chamada Nora enterrado ali no jardim do cara. E aí, junto com o corpo dela, tá o romance que consagrou o Harry. E aí que vai começar a tensão, né? Então, apesar do Harry dizer que sim, ele teve um caso com essa menina, que sim, ele escreveu o livro pra ela, ele não tem nada a ver com a morte dela, com o assassinato, né? Ele diz que é inocente, e aí o Marcos vai iniciar essa jornada para provar a inocência do seu ex-professor e descobrir a verdade sobre o caso. E a nota no Scooby é 4,2. Gente, é isso. Fechou, né? 24 dicas de livros, muita coisa boa. E se vocês têm alguma outra sugestão, deixa aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o likezinho aí no vídeo.